Olá, unidas, vamos iniciar a análise do capítulo 1. E então vamos lá. Apocalipse, que significa revelação. Então, no versículo 1 ao versículo 3, ele começa a fazer uma identificação da origem das mensagens, também como falar da bem-aventurança. Então, é como se ele falasse assim: olha, esta palavra é a revelação de Jesus Cristo das coisas que irão acontecer. E tudo que estará escrito aqui nesse livro vai acontecer. Então, feliz é aquele que guarda as palavras, porque quando tudo isso acontecer, os seus servos não poderão usar as escrituras. Então, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque esse tempo está próximo, certo? Então, aqui ele faz uma identificação e também faz a bem-aventurança e o alerta para que as pessoas guardem as palavras deste livro, do livro de Apocalipse, certo? Do versículo 4 ao versículo 6, ele faz uma saudação às igrejas da província da Ásia. E ele fala assim: a vocês, graça e paz, aquele que era e que virá, e dos 7 espíritos que acham diante do trono de Jesus Cristo. Então aqui ele faz uma saudação. Claro que ele faz uma saudação às igrejas, mas também ele entroniza, né? Ele exalta o nome de Jesus Cristo. Então ele faz uma saudação e ele também faz uma exaltação de Jesus Cristo. Então, isso aqui foi uma saudação. É do 4 ao 6. Do 7 ao 8, versículo, fala da volta de Jesus, e como também fala de uma das características da volta de Jesus, em que todo olho o verá, certo? Então, assim, muitas pessoas pregam que as pessoas não irão ver, mas a Bíblia afirma que a volta de Jesus, todo olho o verá, certo? No versículo 9 ao versículo 11, dá a descrição de tudo que acontece, como também ele fala da direção das cartas. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho com vocês, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: sou eu, João, irmão de vocês, sou eu, João, irmão de vocês, companheiro. Ele faz: olha, sou eu, o irmão João, aquele que sou íntimo, fui íntimo de Jesus, que também sou íntimo de vocês. Sou companheiro de vocês, não só em Cristo, como também nas aflições, na tribulação. E eu estou aqui na ilha de Patmos. E aqui na ilha de Patmos, eu estava adorando quando ouvi uma voz como soava trombeta. E aqui ele começa a dar introdução à revelação que ele teve. Então, e no versículo 11, ele dá a direção daquela revelação, que diz assim: e era uma voz como trombeta que soava dizendo: ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas. E ele fala o nome das 7 igrejas, certo? Do versículo 12 ao versículo 15, Jesus, ele se revela em corpo glorificado. Lembrando que João era muito íntimo de Jesus, então João, ele conhecia o carpinteiro, o ser humano. E nesse momento, Jesus se apresenta em corpo glorificado, certo? Então, vamos lá. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 caçais de ouro. Esses 7 castiçais significa as 7 igrejas da Ásia. Quem são as 7 igrejas da Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, e entre os 7 castiçais achava-se alguém semelhante ao Filho do Homem. E aqui que ele fala do corpo glorificado de Jesus, vestido um vestido comprido que chegava aos seus pés e uma faixa de ouro ao seu redor do peito. O cabelo dele era branco como a lã, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido. E o interessante é que dos pés polido é que João, ele conhecia Jesus em sua natureza humana,
como também aquela pessoa que tinha sido crucificado, que tinha suas feridas, que tinha suas marcas das caminhadas no deserto, e ele notou que os pés daquele ser que estava por trás dele tinham os pés como de bronze polido. Então, assim, ele estava tendo uma visão de algo em perfeição, né, na sua perfeição. Os pés brilhavam como de bronze polido e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele segurava na sua direita 7 estrelas. As 7 estrelas significam os 7 ministros, que são os 7 pastores de cada igreja. Então é como se o próprio Jesus segurasse na mão os 7 pastores, dizendo: olha, eu sei a provação que vocês estão passando com cada igreja, mas não temas que eu estou segurando vocês com a minha mão direita. E nesse momento da visão, João descreve que saía uma afiada espada da boca, e essa expressão essa visão que saiu uma espada afiada, representa a palavra de Deus como uma palavra que sai diretamente da boca do próprio Jesus Cristo, certo? Como também ele fala que o seu rosto brilhava como a força do sol do meio-dia. Então, nesse momento, mostra toda a força e a glória de Jesus em todo o seu corpo glorificado. Então, não demonstra só o corpo glorificado, mas também força, o sol do meio-dia, né? Então, basicamente, até esse momento, João consegue descrever Jesus em seu corpo glorificado, como também ele começa a ter aquele choque de realidade, dizendo: não, estou vendo Jesus, mas não é o mesmo Jesus que eu conheci, porque eu conheci o Jesus humano e agora eu estou conhecendo o Jesus glorificado. Quando eu ouvi, então no versículo 17, ele fala que quando eu vi cair, deixa eu ler aqui para vocês. Quando eu vi, caí aos pés dele como morto, porém ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo. Então essa expressão em que Jesus, esse ato em que Jesus coloca a sua mão direita, ele tinha feito já em outros momentos, descritos no Novo Testamento, lá em Mateus, né, no iniciozinho do Novo Testamento. Como também diz assim: o vivente que morreu, mas que agora está vivo. Era para confirmar João, dizendo: olha, é aquela mesma pessoa, só que era o que morreu, mas agora eu estou vivo. É como se dissesse: sou a mesma pessoa, mas agora eu estou em corpo glorificado. Agora é a minha natureza, mas não é mais a natureza humana, é a minha natureza divina. Então o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ponha por escrito o que você acaba de ver e as coisas que acontecerão depois. E o bom é que no final do capítulo 1, ele fala: este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 caçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, os castiçais são as igrejas. O castiçais é aquele que segura a velhinha. Então, os castiçais são as igrejas. As estrelas, que são aqueles que são responsáveis pela igreja. E a espada afiada é a palavra de Deus, simbolizando que é a própria palavra que sai da boca do próprio Jesus Cristo, né? Então, esse livro de Apocalipse vai ter várias simbologias que a gente vai aí estudando, analisando. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês sobre o capítulo 1, tá certo? Se ainda vocês tem alguma dúvida sobre o capítulo 1 e eu não consegui sanar aqui, vocês podem colocar aqui no comentário, tá certo? Que eu vou sanar as dúvidas de vocês, certo? Então, para eu saber que vocês assistiram todo esse vídeo,
eu quero que vocês escrevam. Não tenha medo, eu sou o próprio Jesus. Espero que tenham gostado. Tchau.